pelos trabalhos e atividades que são desenvolvidos aqui no GEMA, escolhemos 3 tipos de publicações acadêmicas para tratar nessa explanação, que são os relatórios, os ensaios e os artigos acadêmicos. Vamos começar definindo o que é um relatório. Na Wikipédia a gente encontra a seguinte definição: relatório é um conjunto de informações utilizado para reportar resultados parciais ou total de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa ou evento que esteja finalizado ou ainda em andamento. Ou seja, os relatórios eles descrevem uma atividade que ela pode estar em andamento ou finalizada. E de acordo com a finalidade do relatório, ele deve seguir uma estrutura padrão. E ele pode ser do tipo relatório de pesquisa, de laboratório ou gabinete, ou relatório de pesquisa e trabalho de campo, que é o relatório expedito. Então, a estrutura de um relatório. Um relatório de pesquisa de laboratório ou de gabinete, ele, por se tratar geralmente de pesquisas, de um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido em um laboratório ou em um gabinete, ele geralmente é mais longo, mesmo que esteja relacionado a descrever, mesmo que ele se refira a uma etapa de um projeto que está sendo realizado. Então, um relatório de pesquisa de laboratório, ele deve começar pela identificação do relatório, contendo o número, a data, a entidade, que é a instituição onde está sendo desenvolvido aquele relatório e aquela pesquisa, o autor, o título, que é o título do relatório, não o título da pesquisa, o local e a data onde está sendo desenvolvido. O resumo, o sumário, a introdução contendo a explanação sobre o tema que está sendo abordado, a pesquisa e o relatório, e contendo os objetivos gerais e específicos, seguindo a revisão bibliográfica, que é o embasamento teórico daquela pesquisa que está sendo desenvolvida, a metodologia, contendo os métodos e a abordagem, as fontes de dados, os métodos e procedimentos, e os resultados, contendo a interpretação e análise de dados, e a conclusão, que seria contendo a síntese da pesquisa que foi e os principais resultados que foi atingido na pesquisa, referências e os anexos, se houver, se for o caso. Relatório de pesquisa e trabalho de campo, que é o relatório expedito. Esses relatórios, como se tratam de atividades pontuais, de uma atividade realizada no campo, em um determinado período, eles são mais curtos, eles são mais sintéticos que os relatórios de pesquisa que foi abordado anteriormente. E ele também segue uma estrutura de elaboração padrão, que ele também se inicia pela identificação do relatório, com o número do relatório, a data, o local onde foi realizado o trabalho de campo, a entidade, que também é a instituição, o órgão onde está sendo foi desenvolvido o trabalho, o autor, a equipe do trabalho, porque geralmente os trabalhos de campo são realizados em equipe, e o título do relatório. Aqui temos o exemplo do relatório de campo da geógrafa Odete, que ela realizou durante a pesquisa de mestrado dela. Então, ela identifica com o número, a data, o local, que foi uma visita à Defesa Civil Municipal, o assunto, a definição das áreas de risco, o autor e a equipe, que foi ela juntamente com o orientador. Após os elementos pré-textuais que vão na identificação do relatório, o relatório de campo também deve ser iniciado pela uma introdução, ele deve apresentar um panorama do que é da viagem de campo, do que foi o objetivo dessa viagem, por que dessa viagem ser realizada. Deve também conter a metodologia, nesse caso não uma abordagem teórica, metodológica, mas uma abordagem sobre os procedimentos técnicos utilizados para a coleta de dados, quais equipamentos foram utilizados, como por exemplo máquinas fotográficas, GPS, enfim, todos os aparelhos que auxiliaram a coleta de dados. Deve apresentar como os dados foram coletados, em que unidades, para que foram coletados, seguido de uma breve discussão sobre esses dados, referências se houver, e apêndice, no caso, como pode colocar fotografias ou algumas fontes que possam auxiliar futuramente.
É importante frisar que não necessariamente o relatório de campo ele vai vir estruturado em tópicos e subdivisões de sessões, como introdução, 1, metodologia, 2, 3, discussão. Ele pode vir com essa estrutura, mas de forma implícita num texto corrido, não necessariamente apresentando essas sessões bem demarcadas e subdivididas. Ensaio. Ensaio ele é um texto literário, de modo geral breve, sobre um determinado tema a ser discutido. E uma das principais características do ensaio é que o autor ele apresenta os pontos de vista dele sobre o tema que ele está abordando. E a estrutura básica, clássica do ensaio seria uma introdução, o ensaio deveria ser iniciado por uma introdução, onde o autor apresenta as ideias principais do tema que ele está trabalhando, indicando a vertente e a linha de apresentação, de argumentação adotada, bem como ele apresenta a forma geral que o ensaio e o texto foi organizado. Na segunda sessão, no segundo tópico, digamos assim, do ensaio, o autor ele expõe a argumentação e a fundamentação do tema. Ou seja, ele trata de expor os argumentos e os contra-argumentos do assunto. Então, pode-se dizer que a estrutura básica dessa exposição de argumentação seria a tese, a antítese e a síntese. Então, a tese, que a palavra tese, que do grego significa literalmente posição, em geral, poderia ser proposição. A antítese seria a oposição ou contradição entre dois termos e duas proposições. E a síntese seria a combinação de partes ou elementos a fim de formar uma visão mais completa ou um sistema. Ou seja, o autor ele apresenta um argumento, ele dá a ideia do tema que ele está abordando, ele apresenta os contra-argumentos, que são os argumentos, a antítese, que é a antítese, e, por fim, da combinação da tese e da antítese, ele chega à síntese que viria na conclusão do trabalho. E, por último, temos os artigos acadêmicos, que são os, digamos, mais comuns, porque são aqueles que utilizamos para apresentar em congresso, é o modelo que utilizamos para apresentar em congressos, simpósios, conferências e também para apresentar em revistas. E, de modo geral, os artigos tratam de problemas científicos, embora os artigos sejam de extensão relativamente pequenas, pois eles apresentam não necessariamente o resultado final de uma pesquisa, mas geralmente eles apresentam etapas de uma pesquisa, ou um resumo delas. Então, a estrutura de como elaborar um artigo científico. Começando pelos elementos pré-textuais, o artigo inicia-se pelo título, onde o título deve ser geralmente curto e dá a ideia geral do tema dá uma ideia geral do tema que foi trabalhado na pesquisa, seguindo da identificação dos autores, depois do resumo e das palavras-chave, onde de modo geral os resumos devem ter entre 200 e 300 palavras, e o resumo do artigo ele deve conter a ideia principal do texto, bem como ressaltar os objetivos desse trabalho, apresentar os métodos e apresentar os resultados obtidos na pesquisa. E os elementos textuais, que, digamos, é o corpo do trabalho em si, ele é estruturado da seguinte forma: ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, em que na introdução o autor ele deve delimitar o assunto tratado, apresentar os objetivos da pesquisa, justificar a relevância do tema que ele está abordando, bem como incluir outros elementos que sejam necessários para situar o tema do artigo. No desenvolvimento, o autor apresenta a fundamentação teórica do trabalho, menciona os procedimentos metodológicos e finaliza o desenvolvimento apresentando os resultados e discutindo esses resultados. E por fim, na conclusão, ele expõe resumidamente os resultados obtidos na pesquisa.
E os elementos pós-textuais do artigo seriam as notas explicativas, se for o caso, as referências, que são a lista em ordem alfabética de todos os documentos e obras utilizadas e consultadas para a elaboração do artigo. Esperamos que essa explanação possa contribuir para a construção e a elaboração das suas futuras publicações acadêmicas. Até lá!